Eu não sei você, mas eu achava que eu precisava fazer longas explicações sobre sustentabilidade e sensibilizar as pessoas para várias coisas antes de conseguir vender o meu produto sustentável. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que não adianta nada ficar falando e trazendo sustentabilidade e ter que fazer explicações mirabolantes para só depois, no final, bem no final, talvez a pessoa entender o conceito sustentável e talvez dar valor para a baita eco-oferta que tem na frente dela. E isso quando ela dá valor, né? Porque a maioria das pessoas parece que nem se importam com nada. Mas sabe o que é pior? É que no fim, com explicação ou sem explicação sobre sustentabilidade, muitos ecoempreendedores acabam vendendo nada ou quase nada dos seus ecoprodutos. Pois então não, esse não é o caminho que eu vou pegar aqui com você. O que eu vou fazer é te mostrar de verdade como é que a gente faz para tirar essa parte longa da explicação sustentável e começar a ter processos que resultam em alta conversão na venda de produtos e serviços sustentáveis. Como é que gente normal está surfando no crescimento dos negócios sustentáveis e como foi que meus alunos, em menos de 3 meses, começaram a ter resultados. Sim, foi o tempo de fazer os ajustes e em menos de 3 meses eu comecei a receber os prints de resultados das pessoas que estão tendo vendas de produtos sustentáveis através de um processo de vendas estruturado. Pessoas que, por estarem usando o método, fecharam seus melhores contratos, que mudaram sua forma de comunicar e passaram a ter maior conversão em vendas. E veja bem, eu não estou só falando em ter uma tribo e criar uma comunidade que elogia, que adora, que dá like no seu ecoproduto, mas que nem sempre compra. Eu estou falando em ter um produto altamente vendável, que coloque dinheiro no seu bolso e que seja vendido em volume suficiente para que sobre muito depois de pagar todo mundo. Além disso, eu estou propondo que você se transforme numa resolvedora de problemas. Uma resolvedora de problemas para o seu nicho como não existe ainda no seu mercado. Estou te propondo atuar no mercado de forma autoral e operar de forma que você atrai clientes novos e apaixonados todos os meses. Eu vou mostrar o meu Instagram e o resultado de clientes para que você veja que o que eu estou falando aqui é verdade e está acontecendo. E a gente passou a vender regularmente, várias vezes, para o mesmo cliente e sem precisar passar por todo aquele processo de esclarecimento sobre sustentabilidade. E isso é muito impressionante, né? Para quem vende produtos sustentáveis e especialmente para quem vive de ofertas sustentáveis no mundo de hoje. E eu vou te dizer mais uma coisa, a gente nunca faz sorteio, a gente nunca faz nenhuma dessas patifarias aí que trazem seguidores. E mesmo com poucos seguidores, eu tenho vendas recorrentes. Mas eu sei como fazer meu ecoproduto fazer muita diferença na vida do meu cliente. E isso é o que me faz vender. E aí, é óbvio, né? Todo dia alguém me pergunta, Fabiola, como é que você está fazendo isso? E o mais importante, será que dá para eu fazer também? Se você tem um serviço para divulgar, um serviço ou um conhecimento, se você atende no 1-on-1 fora da internet, né? Se você produz ou se você revende um produto sustentável, por exemplo, ou ainda se você já está aqui na internet. Se você já não está no 1-on-1, né? Se você já está lidando com um público maior e vendendo seus produtos sustentáveis no formato digital, por exemplo, não importa a sua área. Se você é um advogado ambiental, se você vende turismo sustentável, se você faz marmita, Ayurveda brasileira, se você tem uma fábrica de ecofraldas ou de ecocangas, ou ainda se você está focado em vender coisas de bambu, mentoria sobre como lidar com o bambu, ou fazer estudos de EIA-RIMA, ou mapeamento de novas espécies, se você tem uma empresa de ecofesta, se você faz artigos de saboaria, de costura, upcycling, ou se é designer. Não importa, essa estratégia funciona e funciona muito. O único jeito de hackear o sistema e vender muito o seu ecoproduto, o seu serviço sustentável. Eu tenho uma cliente que comprou o curso no ano passado.
E ela estava totalmente desnorteada. Ela tinha largado uma empresa de 50 funcionários, bem sucedida em São Paulo, para vender canga compostável em João Pessoa. Imagina. No começo dessa transição, antes do método Sustente-se, ela chegou a achar que estava viajando na maionese de acordo com as próprias palavras dela. E o fato é que ela não tinha nem ideia de como ia fazer para entrar no mercado e nem de como ia fazer para vender em volume suficiente para poder viver exclusivamente desta iniciativa. Ela tinha dúvida de como comunicar, o que comunicar, vivia mostrando como separar o lixo no perfil dela, vivia falando o quanto sustentabilidade é importante, mas na hora de vender essa canga incrível, com estampas exclusivas de viscose compostável, ela não sabia se colocava como peça de decoração ou se ensinava a fazer nós de amarração. Ou seja, ela estava gastando muita energia e não vendendo nada. Então, o que ela queria era vender canga em João Pessoa e ela não sabia bem como fazer isso. Até que... Bom, escuta o que ela tem para dizer para vocês. Algumas vezes eu cheguei a pensar, puta, será que eu tô viajando na maionese? Será que eu tô querendo muito? Será que eu tô um sonho? Hoje a gente tem uma loja, né, uma órbita de produtos sustentáveis e a canga é o nosso principal produto. Eu já vendi, aliás, para pessoas, por estar nessa rede, já me convidaram para negócios, um marketplace só de coisas sustentáveis, porque me viram através de você, então você também está gerando esse movimento. Então, que bom que tem você aí. Eu acho que ainda mais porque, além de tudo, além de você ser mentora, né, da estratégia, ainda de ecoempreendedores, né, de empreendedores que querem ter isso na sua base do seu negócio. Gente, eu consegui isso porque eu tô aqui, ó, sendo mentorada pela Fabiola e tá com dificuldade? Vai nela. Você ouviu isso? Ela passou de uma pessoa que achou que estava viajando na maionese para alguém que tem uma órbita de ofertas beachwear. E veja o print dos resultados dela nos 10 primeiros dias de faturamento. Agora, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Eu vendo ecoserviços, cursos digitais e programas para rejeito zero. Mas a Fernanda vende produtos físicos, cangas, coisas sustentáveis para serem colocados na beira-mar, coisinhas ecológicas de praia, e funciona também. Por mais distante que isso pareça para você, para a sua realidade hoje, mesmo sem ser uma empreendedora experiente como eu sou, que tenho mais de 20 anos de mercado no comércio exterior e já completei 10 anos aqui no mercado sustentável. Falando todos os dias com ecoempreendedores, né, com os donos de negócios sustentáveis e com todas essas marcas aqui na bagagem, num atendimento do mercado sustentável, né? Com todos esses nichos diferentes, com todos esses segmentos, com todos esses tipos de negócios, com toda essa diversidade. Já atendi a Secretaria de Educação, escolas lixo zero, projetos de pessoa física, pessoa jurídica, negócios, econegócios que estavam nascendo. Eu quero te dizer que sim, é possível sair de zero faturamento, ativar o seu perfil empresária e estruturar um processo de vendas que atrai clientes novos todos os meses. Construir um econegócio sólido, que gera valor para a sociedade e que tem ecoprodutos ou ecoserviços altamente vendáveis, como a gente fez. Não é que a gente entenda super de marketing como você pode estar pensando. Não, a minha empresa não é uma agência de comunicação. É uma consultoria de gestão, inteligência e estratégia em projetos sustentáveis. A gente trabalha com planejamento estratégico, gerenciamento de projetos, estratégias de vendas e um tipo de planejamento estratégico que não fica guardado na gaveta. E nesse processo, o foco é ensinar empreendedorismo para sustentáveis e sustentabilidade para empreendedores. E está dando muito certo. Inclusive, até a pandemia, aliás, se você for olhar, eu não usava internet para vender. Eu fechava negócio de outra forma, na minha rede de contatos. Provavelmente, muito parecido com o que você faz hoje. Todo mundo, nessas empresas e no mercado de negócios sustentáveis aqui de Porto Alegre, se você falar com as ONGs ou se você falar com o pessoal do poder público, além das empresas com as quais a gente trabalha, todo mundo conhece a gente aqui em Porto Alegre, porque eu já agitei muito o mercado.
até 2014. Olha só, 2014, 9 anos atrás, eu era voluntária num movimento de gestão de resíduos, levantando uma bandeira um pouquinho maior que lixo zero, que é a bandeira Rejeito Zero. E nesse movimento eu promovia mais de 100 eventos, todos em uma única semana, todos sobre economia circular e gestão de resíduos e gratuitos. Como eu sou especialista em logística reversa, eu decidi ensinar minha comunidade e clientes a fazerem seus próprios territórios lixo zero. Então eu promovia reuniões, debates, imersões, rodadas de negócios, encontros, seminários, congressos, acelerações, mais de 100 eventos, todos na mesma semana, todos gratuitos e voltados para a gestão de resíduos em diferentes segmentos. Eu reunia hospitais, escolas, universidades, compostadores, pessoas que queriam fazer upcycling, a galera do pedal, restaurantes, juristas, construção civil, artistas, advogados, órgão público, entidades de classe e colocava todo esse povo a definir ações práticas que pudessem mudar a realidade nos seus próprios ramos de atividade. E depois de estar bem conhecido e servir como referência na gestão de resíduos da minha cidade, Porto Alegre, foi em 2014 que eu comecei de fato a aplicar tudo o que eu sabia para viver exclusivamente desse econegócio. Eu tinha passado de 2011 a 2014 só vivendo de sonho, sendo voluntária, sem focar em vendas e vivendo das reservas que eu tinha feito na época do comércio exterior. Quando eu comecei a vender, eu foquei em fazer cursos, dinâmicas, palestras, consultorias que me valiam até antes da pandemia, mas aproximadamente R$17 mil, em média, cada sessão de 3 horas. E eu não vendia uma sessão isolada. Como eu estava atendendo muitas empresas, eu vendia programas corporativos, com muitas sessões para cada cliente. E tudo isso acontecia enquanto meus colegas, que também são especialistas em gestão de resíduos, tinham, e muitos deles ainda têm, dificuldade extrema de vender seus serviços, de manter receitas regulares. Então, eu conheço todo mundo, quer dizer, uma marca dessas me chama aqui no WhatsApp hoje e eu fecho uma consultoria ou uma assessoria por 8, 10, até 20 mil reais assim, ó. Mas é claro que isso é uma construção. Nem sempre foi assim, né? Inclusive, demorou para ser assim. Lá se vão 10 anos de negócios sustentáveis para poder fechar um projeto desse jeito agora. Mas hoje é assim. Então, pelo fato de ter essa situação confortável aqui na minha oficina de sustentabilidade, eu nunca tinha parado para olhar esse negócio de internet, de atrair o cliente assim. Eu tava vivendo assim offline de uma forma muito confortável. Deixa eu te dizer, eu comecei muito nova. Eu tava ainda na faculdade em Caxias do Sul, no curso de administração. Era com habilitação em comércio exterior, né, onde eu trabalhei. Quando eu comecei a trabalhar e quando eu fiz o meu primeiro estágio. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu recebia R$450 de salário por 6 horas de trabalho. E em 2012, quase 10 anos atrás, eu decidi ter a minha própria empresa. Larguei essa carreira de 2 décadas de comércio exterior e saí de um cargo de gerência, onde eu trabalhei por 7 anos, numa empresa que eu abri a filial de Porto Alegre e que, quando eu tinha 7 anos de mercado, mesmo tendo concorrentes com mais de 20, eu saí operando como líder de mercado. Eu estava no olho do furacão de uma das coisas que ainda dá muito dinheiro no mundo, comércio exterior. E nesse ambiente tinham muitas coisas que eu não apoiava. E eu sabia que eu poderia gerar dinheiro a partir do meu trabalho, fazendo coisas que eram muito mais conectadas com os meus valores e que preservam a biodiversidade das futuras gerações. Naquela época eu estava abrindo linhas de importação para Rio Grande, coisas que nunca tinham existido. E eu decidi que eu não queria mais fazer isso. Eu decidi que eu queria iniciar o maior projeto da minha vida, que é essa oficina de sustentabilidade, com foco na inteligência, gestão e estratégia de projetos ambientais. A decisão foi tomada no momento que eu não pactuava com o que eu via, então eu comecei a fazer uma pós em gestão ambiental. E eu tinha aquela gana para saber como é que eu podia melhorar o mundo e ganhar dinheiro fazendo isso, e eu não sabia nem onde me encaixar. Imagina, eu,
formada em comércio exterior, como é que eu ia ganhar dinheiro com sustentabilidade? Eu quase pirei. Eu achava que salvar bichinho era muito biológico, que despoluir era muito químico, até que um dia, lá na aula, já no caminho de quem faz a coisa certa, eu escutei o maior ambientalista do mundo, o José Lutzenberg, dizer que lixo só era lixo se tivesse no lugar errado. Se tivesse no lugar certo, era insumo. E eu tinha 20 anos de logística, fascinei, aquele dia eu não dormi, eu vi que eu tinha mudado a minha vida e eu decidi que aquele ia ser o meu ofício. Eu ia colocar lixo no lugar certo. Me especializei em logística reversa, foi muita paixão por colocar o lixo no lugar certo. Eu pirei de felicidade. Eu comecei a organizar minhas coisas e daí, quando eu bati o martelo e decidi mudar a minha vida, eu olhei para os lados. Eu olhei para o mundo e tudo me pareceu tão abundante, que sorte a minha saber tanto de logística e poder resolver um dos maiores problemas do mundo, que é a questão do lixo. E daí eu me meti em tudo, deslumbrada pelo glamour e pelo apoio que a decisão me gerou. Eu achei que estava salva e na real eu me quebrei. Estava sempre na TV, mas estava sempre sem grana. Aí, quando eu comecei nesse mercado, eu trabalhei em mais de uma ONG como voluntária. E por 4 anos, eu tornei a minha vida uma gincana financiada por mim mesma, onde eu organizava esses 100 eventos por ano sobre economia circular. E daí, o que eu fazia? Eu aprendia muito, eu observava o que as pessoas mais se interessavam. Numa dessas, eu criei um projeto genial e eu fui selecionada para o Social Goods Lab. Se você não conhece, vai se informar sobre eles. Aí lá eu fiquei imersa, aprendendo 1000 formas de transformar uma solução socioambiental em um projeto crescente, focado no ser humano. Eu alucinei com as metodologias. Muitas delas, inclusive, eu já usava lá na época do comércio exterior, para criar, sabe o quê? Produtos altamente vendáveis. E agora eu podia combinar essas coisas, criar produtos altamente vendáveis e resolver problemas da sociedade. E devo confessar que esse mercado, no começo, o mercado da sustentabilidade, fez eu me perguntar onde é que está o dinheiro. Mas isso foi antes de eu olhar direito. Como uma boa gestora de negócios que eu sou, uma característica que eu desenvolvi desde a minha formação foi que eu sei pesquisar o mercado. E logo que eu comecei a estudar o mercado da sustentabilidade, eu me deparei com dados incríveis de um crescimento assombroso e milhares de oportunidades de econegócios que ainda não foram exploradas. E agora, quase 10 anos de negócios sustentáveis depois, eu pensei, se o meu econegócio está tão consolidado aqui fora, imagina o que vai acontecer quando eu começar a usar a internet. Talvez seja a mesma coisa que você fica se perguntando. Aí, no seu caso, o que eu vou fazer para atrair mais clientes pagadores? O que eu posso fazer para não trazer só apoiadores e sim encontrar pessoas que desejam comprar a minha eco-oferta? Como eu faço para expandir o meu alcance? E daí foi exatamente isso que eu decidi fazer. Diferente do que recomendam por aí, traga sua autoridade para a internet, eu decidi, inclusive, mudar de nicho. Eu não falo mais de sustentabilidade, eu falo sobre empreendedorismo, onde eu não tinha nenhuma autoridade e decidi recomeçar do zero. E eu fiz isso sem ficar perdendo muito tempo, então decidi vir para a internet desse jeito, aplicando minha própria metodologia para elaborar um produto altamente vendável que eu poderia vender sem ficar gastando um longo tempo em explicações sustentáveis. Porque é o seguinte, depois de trabalhar 10 anos só com pessoas e empresas que queriam ser mais sustentáveis, trabalhar para pessoas que realmente eram sustentáveis, eu aprendi muito sobre estratégia, sobre como comunicar com o seu consumidor, sobre como transmitir essa mensagem, o que dizer de forma autoral para você chamar a atenção para a sua ecomarca. E principalmente você aprende que sensibilizar, meu amigo, minha amiga, sensibilizar talvez não seja o caminho mais eficaz para vender. E eu não sei como é que as pessoas que têm baixos resultados na venda dos seus produtos sustentáveis vivem. E nem de onde vem o dinheiro que banca a vida que elas levam. Mas o lema número 1 de qualquer empresa séria, e deveria ser o seu também, é criar fontes de receita. Vender, vender,
Vender. Especialmente se você está começando. Dinheiro é oxigênio. É o que faz seu econegócio continuar. E se você está fazendo um monte de coisas para o seu econegócio que não vira dinheiro rápido e que te deixa olhando para o tamanho das contas que você tem para pagar, então tá errado. Tá errado. Não tem um negócio. Ah, mas eu estou fazendo um projeto, eu estou ampliando sustentabilidade, eu estou gerando o interesse de muita gente, eu tenho recebido mensagem de uma legião de apoiadores e um dia vai vender. Não. Nada se vende sozinho. Você tem que fazer o seu ecoproduto ser altamente vendável, ser um artigo que põe dinheiro no seu bolso. E vender não é um processo difícil feito só para quem entende disso. Vender é principalmente para quem está começando, para quem está querendo divulgar e colocar seu produto no mercado. E vou te dizer uma coisa, não se preocupar com vendas é um erro muito comum de sonhadores sustentáveis. E o pior, o jeito que muita gente está fazendo as vendas de produtos e serviços sustentáveis por aí está completamente equivocado. E eu fico desesperada quando eu vejo o que estão fazendo. A maneira como estão mexendo com a comunicação. Gastando muita energia e tendo pouquíssimo resultado. Então, se te parece uma boa proposta, pensa. Bom, né? Estruturar um processo de vendas para o seu econegócio. Um processo que você tem clareza do que você faz para atrair cliente novo todo mês. Que você tem clareza do que você fez para prender a atenção desse novo interessado. Que você tem clareza do que fazer para efetivar a venda. E mais que isso, um processo de vendas que você tem absoluto controle. E por isso, você sabe os passos que você precisa dar para ir de 0 vendas a 30 mil reais de faturamento por mês. E eu não sei se já te disseram, mas a falta de vendas não é um problema. A falta de vendas é um sintoma. Um sintoma de que um processo da sua empresa não está funcionando. No caso, o processo de vendas. Então, é hora de canalizar os esforços da sua vida e focar em vendas. Senão, o que vai acontecer com você? E com o seu econegócio? E com os seus planos? E com as outras coisas? Então pare de usar mais tempo da sua comunicação para falar de sustentabilidade aleatoriamente do que o tempo que você usa para vender seu ecoproduto. Pare de só sensibilizar sem unir esse conteúdo à sua ecomarca. Não é isso que vai fazer você vender, não é isso. Trabalhar mais não vai te fazer vender mais. O que vai fazer você vender muito e assim crescer o seu projeto e de fato ampliar sustentabilidade no mundo é essa metodologia simples aqui. Ela está desenhada em 4 etapas para você ter uma maneira muito simples de aplicar. E eu vou abrir ela aqui para você agora. E eu tenho certeza que só com o que você vai ver aqui agora já dá para você começar a implementar. Porque o nível de desinformação e a falta de estratégia e falta de técnicas de vendas é tão grande, me incomodou tanto, me irritou tanto, que eu decidi gravar isso aqui, na íntegra, bem completo mesmo, e deixar disponível para todo mundo, de graça. É uma aula muito completa e no futuro provavelmente muita gente vai ter ela como referência do antes e depois do seu econegócio. Se você for implementar sozinho, eu sugiro que você inclusive grave essa aula aqui, bem rapidinho. Tem esses programas de gravação de tela, né? Sim, você pode voltar e gravar essa aula enquanto esse vídeo está no ar, certo? Mas hoje eu tô aqui e tô te dando ela de graça. E não satisfeita, eu vou fazer muito mais que isso. Eu vou colocar a minha empresa à disposição. Se você quiser contar com a nossa ajuda para implementar esta metodologia que eu vou mostrar aqui para vocês. Se você quiser ser acompanhado nesse processo, acelerado, né? Mais ajuda ainda, etapa por etapa. Se você quiser, tá? Se você não quiser implementar tudo isso que eu vou te ensinar hoje sozinho. Mas, na verdade, eu quero te dizer para você não se preocupar com isso agora. Entenda a metodologia, foca nisso. Foca em entender essa metodologia.
Abre sua cabeça para essa maneira nova de vender ecoprodutos que eu tô trazendo aqui para você. E se liberta, tá? Se liberta desse pensamento que é difícil vender produtos sustentáveis ou serviços sustentáveis. Não, foca nisso aqui, beleza? Anota, presta atenção e vamos lá. Olha, toda a lógica que comanda essa operação. 1. A sua ecoempresa encontrou uma solução que ela pode vender. 2. Essa eco-solução melhora a vida de alguém. Esse alguém é seu cliente-alvo. 3. Você quer melhorar a vida do seu cliente-alvo com o seu ecoproduto. Você deixa seu cliente feliz e você vende mais. E 4. Pelo fato de você ser sustentável e vender muito, você deixa um legado de regeneração. Então, olha só o que foi que eu fiz. No primeiro dia, né, dessa estratégia, eu defini o que eu queria solucionar no mundo. Que tipo de solução eu queria colocar na sociedade. Para exemplificar, na época que eu comecei, em 2012, a solução foi: quero colocar lixo no lugar certo. E hoje, 10 anos depois, já acompanhando as necessidades do meu cliente, a solução é: eu quero ensinar donos de negócios sustentáveis terem alta performance na venda dos seus produtos ou serviços sustentáveis. Olha que resposta que eu cheguei pensando no que era importante para eu fazer da minha vida e o que conectava com os problemas que as pessoas queriam resolver. E pensei muito também no que elas queriam como resultado. E isso de maneira muito simples, sentada na sala da minha casa só com papel e caneta. E foi assim, meu primeiro dia. Eu precisei só de caneta e papel e pensar muito para ter clareza do que eu queria entregar, qual era a solução que eu ia colocar no mercado, que clientes eu podia atender com essa solução, quais seriam as entregas, quais são os detalhes que eu poderia colocar nesse produto para então tornar ele altamente vendável e focar em vender. E essa era a prova de fogo. Eu precisava pensar e comunicar minha oferta de tal maneira que as pessoas desejassem. E se alguém comprasse, bom, eu estava salva. Senão eu tinha que começar tudo de novo. E quando eu fui decidir meu público-alvo, primeiro, né, porque seu público-alvo não é tatuagem, já pega essa visão. Eu decidi que para saber esse público-alvo eu tinha que ter muito bons critérios. E isso foi tão importante que eu coloquei isso dentro do método para ser aplicado e virou uma técnica que eu chamei toque de Midas. Essa técnica garante que você se posicione no mercado sustentável de maneira rentável. E sabe o que? Olhar para o mercado é algo que muito dono de negócio sustentável simplesmente ignora. Ele está lá, tão focado em fazer aquele ecoprojeto sair do papel, que é comum ele abrir sua eco-iniciativa ancorada em 4 coisas principais. Sua vontade pessoal, coisas de oportunidade, a vontade de vender esse ecoproduto ou serviço que melhora a comunidade e intuição. Nenhuma delas é pesquisar qual o tamanho do seu mercado, qual o tamanho do mercado na sua cidade ou onde você está vendendo, por exemplo. E quem são os seus concorrentes e como eles estão agindo. Quem olha isso antes de iniciar o seu projeto é porque já tem um perfil empresário ativado. E essa é uma característica muito importante para o seu econegócio prosperar. Se a maneira de executar suas vendas é errado, você vai saber exatamente qual parte do processo corrigir. Como assim, Fabiola? Quando você aprende, tem um processo estruturado de vendas do seu ecoproduto, se você sabe o que você fez para atrair o seu ecocliente, se na fase da atração não está entrando muita gente, é essa fase que você tem que corrigir. Agora, vamos supor, você está já atraindo muita gente, você aplicou o método, já está trazendo bastante gente para o seu econegócio, para o seu canal de comunicação escolhido, que pode ser e-mail, pode ser WhatsApp, pode ser um Instagram. Você vai levar as pessoas para o lugar onde você vai querer fazer a venda. Esse é o princípio do método. Então, quando você consegue atrair muitas pessoas para esse canal, pode ser que quando elas cheguem ali, não continuem interessadas pelo que você tem a vender. E daí elas saem dali. Se isso acontecer, significa que você está atraindo bem, mas que a sua maneira de reter a atenção não está chamando a atenção. Se você conseguiu reter a atenção dessa pessoa, você vai elevar o nível de consciência dela sobre o seu produto, e isso vai fazer com que você possa fazer a sua oferta de venda, você possa fazer o momento de dizer, então tá, gostou disso? Vem cá, clica aqui e compra. Ou
passa o seu cartão agora, ou vamos fechar esse negócio, vamos fechar esse contrato. É hora de você fechar o negócio. E daí você vai saber se você conseguiu reter a atenção dessas pessoas e você tá falando as coisas certas, significa que na hora de ela comprar, ela vai estar feliz de comprar por você. É isso que o seu cliente tem que sentir. Ele tem que pular da cadeira e dizer assim, cara, eu quero esse troço aí. Nunca é uma questão de dinheiro. É uma questão de você não ter conseguido despertar o desejo suficiente para que ela queira comprar a sua oferta. Eu não quero só que você faça vendas, eu quero que você faça vendas através de um processo estruturado que te permita gerar picos de venda, que te permita lançar novos produtos e atrair a atenção, que te mantenha relevante por um longo prazo. Então foi assim que tudo começou. Eu, papel e caneta. Eu decidi qual era meu público, que ele ia ser o cara sustentável, que eu queria ensinar mais sustentabilidade para ele e que eu tinha ficado imersa entre essas pessoas por 4 anos como voluntária. Aí, o que eu fiz? Eu reuni tudo que eles queriam saber. Eu reuni minhas principais habilidades, eu coloquei no papel qual era a minha formação, qual era o problema da sociedade que eu queria resolver. E foi assim, foi nesse processo que surgiram os meus cursos. O primeiro curso foi o Sustentabilidade do Eu Sozinho. Aí veio o Todo Lixo é um Erro de Design. O terceiro curso foi Como Iniciar Seu Território Lixo Zero. E daí teve uma encomenda que foi o Germinando Autonomia Urbana. Em todos os produtos, eu apliquei tudo que eu sabia para tornar eles altamente vendáveis. E foi assim que eu aprendi que tinha espaço para ganhar dinheiro falando de sustentabilidade. Eu, que tinha passado 4 anos pagando para ser voluntária. Então eu decidi desenhar processos que servem para observar as pessoas para quem você quer vender e a partir daí começar a criar produtos para elas. Nisso eu estava invertendo a lógica do mercado, que costuma dizer procure clientes para os seus produtos. Não, eu decidi começar a encontrar produtos para os meus clientes. Eu tenho um cliente estável e é para essas pessoas que eu crio soluções. Essa é uma atividade vira-jogo para econegócios. Pega a visão. O cliente sustentável ele é muito mais raro do que o não sustentável. E o cliente sustentável costuma ficar fiel às marcas que conseguem trazer essa cultura guilt-free, livre de culpa. Então, se você acompanhar a vida desse cliente, as necessidades desse cliente, os momentos desse cliente, você poderá vender recorrentemente para uma mesma base de clientes e para clientes novos, porque você saberá vender mesmo que ele não tenha a cultura da sustentabilidade, saca? E por que você vai conseguir isso? Porque você vai estar se especializando cada vez mais nos desejos, nas vontades, nos sonhos desse cliente-alvo e satisfazendo cada vez mais essa tribo. Você vai se tornar relevante. Inclusive, você já deve ter ouvido falar que para uma empresa é muito mais barato vender para um cliente. A gente aqui, esse método te ensina a fazer as duas coisas. Ganhar o cliente novo e vender para o mesmo cliente por um longo prazo. Você vai estar se especializando no seu cliente-alvo, que vai ter um recorte por comportamento. E você vai atender as vontades desse cara, os sonhos desse cara. Você vai estar satisfazendo cada vez mais essa tribo. Então você vai estar fazendo as duas coisas, conquistando clientes novos e vendendo para o mesmo cliente por um longo prazo, que também é um atestado de que o seu ecoproduto é muito bom. E eu sei que é, porque você tem confiança extrema nesse ecoproduto. Por isso que você chegou aqui. E daí eu fui para a segunda fase. O meu objetivo era crescer. Então eu peguei todos os posts, todos os eventos, todas as publicações que eu tinha criado para divulgar esses cursos que eu tinha criado e as oficinas que eu tinha oferecido e vendido bem, e eu analisei. Eu analisei em detalhes os likes, os compartilhamentos, os comentários, isso ainda na época do Facebook, não tinha Instagram. Entendi quais eram os temas que chamaram mais atenção, eu li as pesquisas de satisfação dos alunos que tinham feito o curso presencial com muita atenção. Eu fui anotando numa caderneta todos os seus pedidos, eu analisei cada sugestão recebida, eu mergulhei nessa base de informações que tinha produto, cliente, entregas, a minha solução. Eu entendi
mais ainda qual era o meu cliente-alvo. E eu repeti o processo de vendas igualzinho, inclusive com os mesmos posts, na mesma sequência, acrescentando pequenos detalhes a cada vez. E agora, com uma legião de interessados maior, que paga por um ticket médio um pouco maior, eu fiz vendas lá de novo. Nessa construção ainda não era casa cheia, mas eu já sabia quais os temas eu podia explorar mais e chamar a atenção novamente. E assim que eu fui vendendo cada vez mais, e cada vez um pouquinho mais caro. Isso porque, como eu vendo serviço, eu comecei cobrando muito barato, só para apresentar meu produto no mercado. Uso isso como estratégia ainda aqui no digital. Começar mais barato, mostrar resultados e com os resultados que meus clientes têm, mostrar relevância. E assim eu vou aumentando até chegar ao valor que eu acho justo para a entrega do que eu estiver oferecendo. Pode não ser uma boa estratégia para quem vende produto, mas se você vende serviço, você pode usar essa estratégia também. E quanto maior é esse lucro, mais sustentabilidade você faz. Você percebe a mágica? A gente passou a ensinar os nossos clientes a aplicarem esse método desde 2022. Sim, eu sei que é recente, mas eu já comecei a colecionar os prints de resultados e vídeos delas contando suas vendas e por terem fechado seus melhores contratos. Esse é um sistema que eu desenvolvi da minha empresa e que faz que a sua marca, sua ecoempresa cresça, que ela comece a ser valorizada pelo consumidor e que você passa a atrair clientes que desejam o que você tem para oferecer e que pagam pelo seu preço cheio. E o que você passa a fazer aqui é ter estratégia, é ter técnicas de vendas para atrair quem tem valores parecidos com os seus, com os valores da sua ecomarca. É você conseguindo se posicionar no mercado de maneira autoral, mas que torne seu ecoproduto altamente vendável, como as grandes marcas fazem. Se você reparar, quanto custa uma camisetinha branca da Emporio Armani? Quanto? Mais de R$1.000? E uma camisetinha branca da Hering, quanto custa? Sei lá, R$50? O método Sustente justamente é um sistema para fazer isso acontecer. É se posicionar no mercado de maneira autoral para tornar seu ecoproduto altamente desejado. Exatamente como fazem as grandes marcas. Isso é fazer o seu cliente desejar ser associado com algo que a sua marca comunica. Isso é marca, né? E a gente vai aplicar isso nas ecomarcas. Você precisa desenvolver a sua ecomarca. Tem uma série de estratégias aqui para que isso aconteça. Para que a sua ecomarca seja valorizada e desejada pelo consumidor. O método Sustente justamente é um sistema que faz isso acontecer. É por isso que uma aluna deu o nome de Crescimento Ciclicamente Sustentável. Sustente-se, acho que a palavra já diz, né? Sustente-se, eu me sustentando, mas também contribuindo para a sustentabilidade. É como se fosse uma coisa cíclica, né? Você está crescendo e melhorando sustentabilidade. É como se fosse cíclico, né? E são 4 etapas aqui de trabalho com os clientes. E o segredo por trás do método Sustente-se, junto com a operação Dolce Vita, é o comando Ouro Verde. É como se você aplicasse o comando Ouro Verde na sua ecomarca e começasse a saber o que fazer para atrair clientes apaixonados pelo que você tem para oferecer. O comando Ouro Verde é a base da comunicação dentro do método Sustente-se. Você pode pensar nisso como um pacote de pensamento para a construção de econegócios. A gente reúne aqui estratégias de inovação, estratégias de vendas, design centrado no indivíduo e coloca isso em 4 pilares que a gente aplica nessas ecomarcas e que eu vou abrir aqui para você também bem rapidamente. Os pilares STVL. S, ser solução. Encontrar uma solução para algo que a sociedade precisa. E você faz isso com um design centrado no indivíduo, onde você explora uma árvore de problemas sobre a solução que você vai atender e você entende atributos que tornam o seu produto altamente vendável.
Aí vem o pilar 2, que é a tribo, porque você vai escolher um grupo de pessoas para quem você vai vender essa solução. O que você aprende, o que você vai ver aqui hoje, é como ter uma proposta de valor segmentada por comportamento. E não só por persona, porque sem isso tá errado. Isso não existe no mundo de vendas real. É uma invenção dos gurus. É uma aplicação muito ruim do conceito de persona. Com base nisso tudo que você desvendou sobre o seu mercado, sobre o seu cliente, nós entramos no pilar número 3, que são as vendas. Ter um processo de vendas que você tenha clareza sobre o que você fez para atrair clientes interessados todos os meses, para prender a atenção desse interessado e para converter vendas. Ou seja, ter um processo de vendas estruturada. Eu vou dar 2 exemplos de como fazer isso em 3 frases. Caso 1, o cliente é uma pessoa sustentável que está atenta às questões do lixo. Eu já fiz um recorte de comportamento, saca? Então, na primeira frase eu vou dizer assim: e aí, tá cansada de tanto lixo? Aí na segunda frase eu vou dizer: você sabia que existem sistemas lixo zero? Na frase 3 eu vou dizer: eu te ensino a criar seu território lixo zero. Para saber mais, clica no link, ou me chama no direct, ou me manda uma mensagem. E em 3 frases eu atraí a atenção dela, prendi a atenção dessa pessoa e chamei para a venda. Quer ver eu aplicar isso num outro caso? Vamos pegar esse caso aqui. O cliente é um ecoempreendedor com confiança extrema no seu ecoproduto, mas está vendendo pouco. Aí na primeira frase eu vou dizer assim: você é uma pessoa que já percebeu que sustentabilidade é um dos mercados que mais está crescendo no Brasil e no mundo, mas quando chega na hora de vender o seu produto ou serviço sustentável, você não acha tanto cliente assim? Aí na frase 2 eu vou dizer: talvez o que esteja te separando da vida que você quer ter é ter um processo de venda estruturado, que você saiba o que fazer para atrair clientes novos todos os meses e converter esses interessados em vendas. Aí na frase 3 eu posso dizer: sabia que desenvolver uma estratégia infalível com alta conversão na venda de produtos sustentáveis? Para saber mais, conheça o método Sustente-se. Sacou como em 3 frases eu atraio a atenção, prendo a atenção e aumento o desejo de compra? Na terceira frase, inclusive, eu faço uma chamada para ação. Eu levo ele para um local onde eu vou concretizar a venda. Você pode pensar nisso como um pacote de construção de negócios, estratégias de inovação, que tem dentro do método Sustente-se. Aí vem o pilar número 4, que é o legado da sua iniciativa. Porque enquanto você for sustentável, você poderá medir todo o bem que você faz para o planeta e para a natureza, né? E para comunicar isso, gastando pouca energia e no momento certo do seu processo, eu criei um checklist chamado Rastreabilidade Pavão. Então, esses 4 pilares são estratégias de vendas que combinadas te ajudam a se comunicar com o cliente, se posicionar melhor como ecomarca, se diferenciar no mercado e a usar os argumentos certos na sua comunicação, baseado em pesquisas que vão reforçar a sua proposta de valor segmentada, que vão te ajudar a vender mais e começar a criar um legado, não é? É um processo contínuo, uma sequência completamente pensada para ampliar as vendas de ecoempreendedores. É essa atividade que eu chamo de Comando Ouro Verde. E daí, o seu ecoproduto começa a ser valorizado e vai vender muito mais facilmente. E por que eu tô contando aqui, abrindo o meu Comando Ouro Verde de bandeja aqui para você? Porque você precisa entender a aplicação desses 4 pilares nos detalhes. Se você quiser implementar a nossa estratégia e focar num plano maior, para você poder ativar a operação Dolce Vita, tá? Esses 4 pilares estão na base do método Sustente-se. Então, se você quer vender mais da sua eco-oferta, tem que entender um pouquinho esses 4 pilares e saber ativá-los no seu caso, certo? São esses 4 pilares que vão fazer você vender cada vez mais daqui para frente. Então tá, pergunta fundamental para você, para a gente poder avançar. Pensa aqui comigo. Por que você acha que a sua ecomarca vende pouco? Por que você acha que muita gente reclama que além de vender pouco, não consegue vender pelo preço cheio? Qual é a raiz do problema? Você já deve ter percebido que ficar esperando o cliente cair do céu não está funcionando. E
se você está em busca de outra estratégia, por exemplo, quando nutricionistas, para vender, vamos pensar em nutricionistas, né? É tudo meio igual quando elas tentam vender. 5 maneiras de emagrecer sem passar fome, 3 dicas infalíveis para lidar com a vontade de comer doce. Não é tudo assim? Todas as nutricionistas disputando sua atenção, falando exatamente a mesma coisa, da mesma maneira, disputando a atenção do consumidor da mesma forma. Nunca fica evidente o que cada uma delas tem como diferencial. Pensa comigo, se o seu conteúdo é igual ao do seu concorrente, ou ainda, se fala mais de sustentabilidade do que dos benefícios de consumir seu ecoproduto, por que diabos que a pessoa, que o consumidor, né, vai te seguir? E por que ela vai comprar justamente de você? Por que não da outra, se é igual? Uma pessoa que não te conhece, que apareceu ali na sua timeline, na sua loja, que te viu na internet, por que você acha que ela vai comprar de você, se é tudo igual? Ah, tudo igual, se você comprar meu produto, você está diminuindo o lixo no mundo. Venha no meu restaurante vegano e proteja os animais. Compre minha roupa para uma moda mais ética e justa. Tanto faz, né? Por que compraria de você? Você já pensou nisso? A pessoa acaba comprando de quem, quando ela vê tudo igual? De quem é mais barato. Óbvio. Porque ela não consegue ver exatamente a vantagem de escolher a sua marca especificamente. Venha no meu brechó que já é de roupa usada. É capaz até de escolher a opção do perfil que tiver mais seguidores. Porque seguidores viram uma espécie de moeda de credibilidade e de superioridade. Ah, se tem mais seguidores, então deve ser melhor. E acaba que só essas pessoas vendem. Que vende só quem já tem muito seguidor. Uma outra maneira de vender a mesma coisa seria, olha com diferencial. Compre a minha moda sustentável que veste você como se fosse alfaiataria. Ou como se você fosse a praiana mais descolada. Percebe como eu coloquei o recorte de comportamento que eu miro e que eu dou um ponto que salienta o atributo que eu mesma terei escolhido para ser diferencial? Se não, em geral, as pessoas entram em um ciclo muito louco tentando criar conteúdo para aumentar o número de seguidores, para daí poder vender, só que o conteúdo que elas criam não aumenta o número de seguidores. Ou quando aumenta, nem sempre elas vendem e elas continuam criando conteúdo mesmo assim, né? Ó que loucura. Não tá vendendo, mas eu vou continuar a criar conteúdo. Não tá vendendo, mas eu vou insistir em continuar falando mais de sustentabilidade do que do produto que eu tenho para oferecer. E um dia vai vender, mas nunca vende. E ela segue não tendo um processo de vendas, ela segue falando de sustentabilidade sem associar ao seu produto, ela segue com sua rotina de poucas vendas. E daí o que acontece com essas pessoas? Ficam ansiosas, tristes, se questionam o que vão fazer para esse econegócio dar certo, se questionam se começar esse econegócio realmente foi uma boa ideia. Daí ficam um pouquinho mais ansiosas, aí se questionam se algum dia as pessoas vão dar valor para esse ecoproduto que é tão interessante, e acaba que não adianta nada. Então, quero dizer, se de um lado você tem um mercado da sustentabilidade que está explodindo em crescimento, que está ficando cada vez mais recheado de gente boa, cheio de profissionais liberais, prestadores de serviço, gente com conhecimento, com habilidade, gente com econegócios em potencial, mas que vivem nessa desgraça que a gente chamou aqui internamente de picolé de chuchu, porque a pessoa tá lá fazendo sua iniciativa sustentável, ele vê o potencial que tem, ele vê o bem que pode fazer para o mundo, ele tem confiança extrema no seu ecoproduto, ele sabe que pode vender mais e talvez até viver exclusivamente das vendas dessa eco-oferta, mas daí se depara com a vida real, com as dificuldades normais do dia a dia, com sei lá quantas horas pensando e projetando o seu econegócio, ou ainda fica repetindo um processo de vendas que claramente não tem funcionado. Não tem um processo claro e lógico estruturado para você seguir tijolo por tijolo, que te permite identificar onde está errando e por que você não está vendendo o suficiente. Não tem um processo para você organizar tudo isso. Toda essa quantidade de informações novas de abrir um econegócio.
É persona, é cliente-alvo, é solução para o mundo, é solução para o cliente, é proposta, é preço, é oferta, é fazer uma oferta irresistível, é reserva Yanomami, é exploração de petróleo, é presidente, é microplástico, é essa gente que não separa o lixo e assim você vai. Você praticamente não usa o seu tempo para vender. E onde é que está o problema? Você, muitas vezes, não sabe estruturar um processo de vendas. Não sabe o que fazer para ter clientes novos todos os meses. E se você não sabe coisas básicas como essa, como é que você vai vender? Aí você vai ficando mais angustiado ainda. Todo dia você fala um pouco mais sobre sustentabilidade. Fica vendo se a geral se toca. Mas claramente você percebe que nada disso está funcionando. E aí vai passando o tempo, e vai passando, e você vai ficando ansioso, angustiado, rancoroso, porque tem muita gente que nem se importa com sustentabilidade, vai desacreditando nas pessoas, na sociedade, no seu ecoproduto, você se sente pequeno, impotente, incapaz até de mudar, e pode começar até a achar que o problema está em você, né? E daí você empaca, blasfema contra o sistema, mas não estrutura seu processo de vendas. É como se o cliente fosse simplesmente surgir. Até que um belo dia tá lá você de novo falando sobre quanto sustentabilidade é importante e as várias ações que podem ser adotadas. E lá tá você tentando de novo sensibilizar as pessoas, explicando longa e pacientemente tudo que o indivíduo precisa saber para passar a dar valor para sua ecoferta. Porque as coisas têm que mudar. E dá-lhe começar de novo esse ciclo muito louco, tudo outra vez. Eu tô rindo aqui, né? Eu tô brincando, mas pra gente não chorar, porque é triste, né? É triste viver assim. Eu olhei as pesquisas de vocês aqui e de muitos clientes em potencial. E eu conversei com muita gente, assim, vivendo uma situação muito problemática. Muito triste, né? Pessoas que já investiram dinheiro nisso, que querem viver desse econegócio, mas que não conseguem vender o suficiente. Às vezes, até tiram dinheiro de onde não tem para fazer mais alguma melhoria, mais algum investimento do econegócio. E eu tenho certeza que é isso que você está vivendo também. Porque, como eu falei, eu pesquisei. Eu tenho certeza que ou você está vivendo tudo isso agora, ou você está quase entrando nesse ciclo infernal de quem não tem resultado, mesmo tendo um ecoproduto incrível nas mãos para vender. Porque, né? É isso que acontece, é isso que você vive. Você passa muito mais tempo sensibilizando do que focando nas vendas do seu ecoproduto, não é? A boa notícia é que tem como sair disso. E tem como sair disso rápido. E é isso que eu vou te ensinar aqui, hoje. Agora, eu não sei se você já reparou, mas tem uma outra coisa importante acontecendo aqui no mercado sustentável. Como a disputa por atenção ficou tão grande depois da internet, com tanta gente produzindo conteúdo ao mesmo tempo, algumas pessoas se ligaram e perceberam que nem sempre a gente vende mais porque é sustentável. Que nem sempre as pessoas dão valor para a sustentabilidade e que muitos nem se importam mesmo com as questões sustentáveis. Não é porque você colocou um processo sustentável que as pessoas vão chegar e comprar de você. Pode até ser que muita gente comece a te seguir por causa disso. E você pode ver, tem muito perfil sustentável bombando muito, mas que tem pouco produto sustentável líder de mercado. Sustentabilidade é um tema simpático e isso é muito bom para o empreendedor sustentável. Mas você tem que encontrar um atributo para a sua ecoferta. Tem que descobrir pelo que a pessoa paga quando compra seu ecoproduto ou seu ecoserviço e salientar isso na sua comunicação. Porque aí, essas pessoas que se ligaram disso, que sustentabilidade é simpático, começaram a fazer o quê? A colocar sustentabilidade até onde não tem, e a dizer que faz sem fazer. E muitas delas passam a investir em propagandas ou em tráfego pago. Sabe o que é isso? É quando você pega um post qualquer ali do feed do Instagram, bota dinheiro nele e pede para o Instagram impulsionar esse post. Ou seja, mostrar ele para mais pessoas, na intenção de conquistar seguidores dessa forma. E isso até funciona mais ou menos no começo. As pessoas vêm, começam a te seguir, mas continuam não comprando. Não é assim?
E se a gente for um pouquinho mais longe, tem umas pessoas um pouquinho mais avançadas que investem seu tempo em criar grandes comunidades em cima de temas sustentáveis, grupos que se apoiam ideologicamente, e isso é uma técnica muito potente de sensibilização ambiental, mas que às vezes deixam as pessoas cheias de crise e de ansiedade, porque elas conseguem perceber tudo que está errado por aí, mas não fazem a mínima ideia de como ser efetivo e fazer mudanças práticas. É aí que entra a sua ecomarca. O mundo precisa do que você tem para vender. E como isso funciona? Bom, hoje você pode ver muito eco-influenciador criar uma pancada de conteúdo, mostrar como se separa o lixo dele, mostrar seus critérios de compra, mostrar que ele foi para o compromisso dele de bicicleta, aí ele apresenta as marcas para as quais está servindo como embaixador. E ele faz tudo isso deixando sua vida muito interessante, ele passa a servir como exemplo, ele passa a ser uma pessoa que tem muito apoio, que aparece na TV, tem muita reação, comentário, dá entrevista, leva muitas pessoas para sua rede. Na TV, muitas vezes ele até está contando dessa iniciativa e, mesmo assim, ele não consegue se remunerar decentemente para continuar a fazer isso. E vou dizer mais, nesse jogo se destaca quem consegue unir projeto social e projeto ambiental. E quem faz ações práticas acabam por atrair uma legião de admiradores. Mas mesmo assim, quando essas pessoas tentam levantar fundos para os seus projetos ou fazer venda dos seus ecoprodutos, é uma dificuldade. E você percebe que vende menos do que gostaria. E entra numa roda cíclica de fazer um esforço enorme, falar bastante de sustentabilidade, falar pouco e coisas erradas sobre o seu ecoproduto, focando sempre em mostrar quanto o seu ecoproduto é mais sustentável e falando pouco sobre os benefícios do seu cliente. Normalmente você vai estar ressaltando os benefícios para o mundo e não para o uso individual. E ainda vai fazer isso de forma ecochata, pouco interessante, e essa soma também faz com que você acabe por vender pouco. E aí eu quero perguntar para você, por que você não sai desse ciclo? Essa é a pergunta que realmente importa aqui hoje. Essa é a pergunta. Por que você continua a fazer tudo igual? Por que você mantém esse ciclo de vender pouco? E mais importante, como você pode fazer diferente? Isso é importante de você entender, né? Para poder aplicar a sua estratégia. É culpa sua? É culpa sua não saber o que fazer para atrair as pessoas, clientes em potencial, interessados pela sua eco-oferta, que você atrai no mercado, que vão pagar o preço cheio, que te recomendariam para outras pessoas? Não, não é culpa sua. Eu estudei muitas estratégias de venda para chegar aqui e falar isso hoje. Não é culpa sua que você não identifica o que pode existir na sua eco-oferta para realmente despertar o desejo do seu público-alvo e te fazer ter um processo de vendas de alta conversão. Hoje é tudo tão igual que quando você pensa em vendas, todos vêm com essa desgraça genérica que te disseram que é para fazer, que é o tal do persona. E eu também ensino assim. Mas o que você vê é o conceito de persona mal aplicado. Os caras tiraram isso, da publicidade e estão usando de uma forma muito equivocada, muito fora do contexto, uma desgraça. E daí, quando a pessoa vai lá e se esforça para criar um processo de vendas legal, assim, bem pensado, ela erra no perfil do persona e cria um persona genérico. Meu persona é a Mariazinha, ela tem tantos anos, faz tal coisa, ela quer tal coisa. Tudo genérico. Pensar assim te faz ter a mesma estrutura de serviço, a mesma estrutura de produto, a mesma estrutura de comunicação. Tudo igual. Daí pensa aqui comigo, como é que você chegou na sua persona, a Mariazinha? Como é que você chegou nela? Imaginando. O guru lá de vendas que primeiro te falou sobre isso, mandou você imaginar. E você faz o quê? Você imagina. Eu acho, pelo que eu já aprendi, pelo que eu vi, pelo pensamento que tem dentro da minha cabeça, eu acho que minha persona tem tantos anos, que ela faz tal coisa, etc, etc, etc. E você fica nesse lugar raso e incerto que é a imaginação, que nem seus concorrentes também, porque todo mundo usa o mesmo conceito de persona aqui no mercado. Por isso
inclusive, que você provavelmente tem o mesmo persona que o seu concorrente e por isso que provavelmente vocês falam a mesma coisa. Porque vocês são da mesma área e imaginaram as mesmas coisas que a sua persona quer. Não é difícil perceber isso, não é? A imaginação de uma pessoa da mesma área, assim, crua, sem muito estímulo, sem dados concretos, caso a caso, cliente a cliente, acaba levando a gente para o mesmo lugar. Todo mundo com a mesma ideia. Se eu parar aqui com várias donas de fábricas de fraldas ecológicas e elas começarem a imaginar como é o cliente delas em potencial, sem estudar, sem ir atrás de dados, sem conversar com as pessoas, né? Com o cliente em potencial, sem fazer nada, só tentar imaginar, né? É óbvio que todas as donas de fábricas de fraldas ecológicas, mesmo que estejam pensando individualmente, vão trazer coisas muito iguais. Dificuldades e desejos que as suas clientes precisam atender, coisas que elas querem muito e que são muito parecidas. Muitas vezes essa persona vai ser descrita de forma genérica, como mãe. Nesse caso, talvez uma mãe sustentável. Sem tentar ir um pouco mais longe, falar com a mãe econômica, ou com a mãe quero o melhor para o meu bebê, inclusive o futuro. Sem falar com a mãe prefiro não ter plástico nas coisas do bebê. Não, a maioria vai focar na mãe sustentável, de forma genérica, sem aplicar a coisa mais importante na definição do persona, que é qual é o traço de comportamento, qual é a linha de corte que eu vou atender no mercado. Sem fazer isso, essas pessoas vão sair comunicando e criando as suas eco-ofertas de maneiras muito parecidas, porque essas pessoas não têm um processo de vendas estruturado ou porque elas ficam nesse mundinho, imaginando que é o que a maioria dos guris mandam você fazer. É um absurdo, é uma loucura. E o que eu vim aqui te dizer hoje é que não é assim que as empresas trabalham, imaginando as coisas da cabeça delas. E, enquanto você continuar imaginando e usando esse conceito horroroso de persona, do jeito que as pessoas andam ensinando por aí, você não vai transmitir o seu diferencial. Não vai ter um diferencial da sua ecomarca claro. E sem o diferencial de marca, você não vai chamar a atenção de ninguém, que é o que você precisa para começar a vender muito e pelo preço cheio. Chamar a atenção das pessoas. E como é que faz para ter um diferencial de marca? Você precisa ter um produto único, um método próprio, de termos próprios. Você tem um produto? Como ele se chama? Como ele funciona? Qual o benefício de comprar o seu ecoproduto? Você tem que ter clareza e uma autoralidade por trás do seu ecoserviço, do seu ecoproduto. Se você trabalha com um produto físico, esse é o seu diferencial de marca. Mexer com as pessoas em um nível mais profundo. Fazer elas prestarem atenção nesse negócio diferente que você está vendendo. A forma diferente que você faz. Explicar os benefícios diferentes que a sua oferta proporciona. Elas precisam ficar animadas com isso e querer muito o que você está vendendo. É sobre trabalhar o desejo das pessoas, não a dor, né? Não focar só nas dores, como todo mundo manda. A dor, a dor, a dor. Não, é o desejo. Se você não tem nada diferente no seu ecoserviço, ou no seu método, ou no seu ecoproduto, então você precisa aprender a criar. Você precisa ter um diferencial de marca, porque num cenário de alta competição como o que existe hoje, e mais toda essa competição que existe na internet, a gente só vende assim, mexendo muito com a cabeça, com a emoção das pessoas, trazendo novidades e trazendo um diferencial percebido. E aí, você vai me perguntar, mas como é que faz isso, Fabiola? Como é que cria um diferencial de marca? Como é que eu faço para empacotar meu ecoserviço, o meu conhecimento de um jeito novo, de um jeito diferente dos meus concorrentes fazem e de forma que eu tenha alta conversão em vendas? E eu vou te dizer, primeira coisa, parando de imaginar. O que pode parecer óbvio, né? A Coca-Cola, mesmo sendo a Coca-Cola, mesmo tendo todo o dinheiro que ela tem, ela não dá um passo sem consultar o consumidor. Se ela pensa em lançar um produto novo, checa com o consumidor para ver se é isso mesmo, se a empresa está pensando certo, se é isso que as pessoas estão querendo,
se é isso que as pessoas estão querendo da empresa, tá precisando fazer um anúncio novo para divulgar um produto novo da marca? Vai falar com o consumidor para ter ideias frescas, ideias atuais do que pode fazer sentido, do que deveria ser mexido nesse produto, do que deveria ser dito nesse anúncio. Muito real, porque se conecta com as pessoas de fato, nasce das pessoas. Esse tipo de anúncio, esse tipo de comunicação, simplesmente vai na fonte investigar. E é isso que eu ensino você a fazer. E isso tem um nome, e você precisa saber esse jeito de trabalhar, né? Que isso existe. O nome disso é design centrado no indivíduo. Pesquisa com o seu público-alvo, que é a ferramenta que vamos usar para aprender sobre a coisa mais importante do seu econegócio. E a coisa mais importante do seu econegócio não é você. Não é a sua preciosa eco-oferta. É o seu cliente. E é o nosso pilar dessa estratégia, né? Da nossa metodologia, do método Sustente-se. Ter uma tribo para chamar de sua. E é a estratégia 2, né? Ter uma tribo que você conheça os hábitos, a qual você vai investigar e para quem você cria soluções. Soluções que você pode vender. E ao praticar tudo isso, você encontra seu pilar número 1, que é ser uma solução. E você vai ter ideias incríveis que você nunca teria sozinho, só de parar para falar com essas pessoas. Uma coisa óbvia, mas que você nunca fez. Ideias sobre formato, sobre como deveria ser o seu serviço, se as pessoas estão dispostas a pagar, quanto as pessoas estão dispostas a pagar, pelo que elas estão dispostas a pagar. Será que elas estão dispostas a pagar o quanto eu estou cobrando? Será que eu estou cobrando muito caro? Será que eu estou cobrando muito barato? Ideias sobre mensagens de como é que eu tenho que me comunicar. O que elas querem, o que eu vou dizer. O que eu vou dizer que realmente vai se conectar com as pessoas, né? Qual é o grande desejo e não só a dor do meu público? Você sabe? Qual o grande desejo do seu público? Qual é o grande desejo do seu cliente-alvo? E o mais legal é que quando você pega essas ideias novas que você aprende com o seu consumidor, todos esses aprendizados e coloca numa comunicação, num formato de conversa, como essa que eu tô aqui tendo com você agora, vai fazer muito mais sentido para o seu cliente. E é por isso que grandes marcas vendem tanto. Porque elas estão o tempo todo monitorando o que se passa com o consumidor delas. E com esse pilar número 2, ter uma tribo para chamar de sua, com essa estratégia de conhecer a sua tribo, você para de pensar no persona de maneira genérica, que não serve para nada, e passa a pensar em comportamento. Comportamento. Não importa se a pessoa é mais velha, mais nova, se ela tem filho, se ela não tem, que é o que o pessoal fica tentando fazer. A minha persona tem X filhos, tem tantos anos, ela é assim, assim, assado. Não. O que importa é como ela se comporta. E comportamento a gente define em termos de 4 fundamentos. Não é a idade, nem quanto dinheiro tem, nem onde mora, nem se tem filho ou se não tem. É 1, a necessidade. 2, o desejo dessa pessoa. 3, a motivação dela para comprar seu econegócio. E 4, a urgência. A urgência que essa pessoa está vivendo que vai fazer ela comprar isso agora. É nisso que você tem que pensar. Qual é a situação? Qual é o contexto de vida dessa pessoa no ato da compra? Ao invés de você ficar pensando em vender, sei lá, deixa eu pensar aqui alguma coisa que eu já vi vender por aí. Então tá, vamos pegar uma mentoria. Uma mentoria para homens que são donos de pequenas empresas e que têm entre 40 e 60 anos. Bom, então tá, então eu quero ajudar esses caras. Então tá, então você quer ajudar esses pequenos empresários de 40 a 60 anos que têm pequenas empresas, mas olha como isso é amplo. Olha como isso é ruim, né? Isso é uma persona, mas ela não ajuda muito. Não. Esquece. Deleta. O que você vai fazer? Você vai especificar, você vai definir esse comportamento. Então tá, então eu vou vender uma mentoria para qualquer empresário, não importa se é homem ou mulher, mas que tenha até X funcionários. Já especifica melhor. Olha aí, uma variável importante para definir o comportamento desse potencial cliente. Por quê? O cara que tem 50 funcionários
tá vivendo uma realidade muito diferente do cara que tem 10 ou do cara que tem 200. Coisas que você também pode pensar, bom, esse cara atualmente ele tá tendo prejuízo, aí você vai pensando que esse cara faz isso, que esse cara deseja isso, que ele tá vivendo aquilo. E esses ques que definem o comportamento. E ninguém ensina isso pra você ali fora, né? E eu tô ensinando aqui. Faz esse exercício de segmentação. Ao invés de trabalhar com o todo, é um pedaço da pizza. É um comportamento que você vai atacar. Você pode ter o brechó das pessoas que gostam de melancia, das pessoas que gostam de gatinho, das pessoas que gostam da Brigitte Bardot, das pessoas que gostam da Janis Joplin. E agora, eu vou te dar o slide mais importante dessa nossa conversa aqui. Porque depois que você soube escolher seu público de maneira rentável, você vai fazer essas perguntas para o seu consumidor e preencher esse slide aqui, essa página aqui. O que você vai encontrar ensinado aqui é a sua oportunidade de ter um posicionamento autoral e altamente vendável. As perguntas são: 1. Como é que eles enxergam a concorrência hoje? O que a concorrência faz de bom e o que eles fazem de ruim? Do outro lado, você vai botar como é que elas enxergam você. As suas fortalezas, as suas fraquezas, o que é que você tem de diferente em relação aos seus concorrentes. E aqui, no meinho, você vai descobrir o que elas desejam, mas não estão encontrando no mercado. Que elas simplesmente não estão encontrando por aí. Hoje, eu queria um brechó que só vendesse coisas de patinadoras, mas não tem, né? É essa brecha que você está indo atrás. Hoje, no mercado, para chamar a atenção, você precisa de uma brecha, de uma coisa diferente, né? Essa é a demanda verdadeira, que não está muito bem atendida, certo? E daí, conhecendo essa demanda, poxa, as pessoas olham para a concorrência desse jeito, olham para mim desse outro jeito. E aqui no meio tem uma demanda, né? Que eu poderia atender, porque a concorrência não está se dando conta de entregar. E aí, o que você vai fazer? Você vai pensar, conhecendo essa demanda, como é que você pode, né, ajustar o seu serviço, o seu método, o seu preço, o seu produto e entregar em termos de serviço, em termos de mensagem, exatamente o que essas pessoas estão pedindo. Aí você molda o seu produto, a sua entrega, o seu serviço para entregar do jeito como elas estão querendo. Uma brecha para você criar algo diferente e por isso chamar a atenção e por isso vender. Não é só chegar lá e dizer: ah, eu sou nutricionista, eu faço dieta desse jeito, você vai comer assim, assim, assado. Não. Isso todas as nutricionistas provavelmente estão fazendo. Não é só chegar lá e dizer: ah, eu sou nutricionista, eu faço dieta desse jeito e você vai comer assim, assim, assado. Não. Isso todas as nutricionistas provavelmente estão fazendo. Você vai entender quem é seu cliente-alvo, o que ele valoriza e vai criar um produto novo, um novo jeito de falar do seu ecossserviço. Vai se repaginar para ir de encontro com isso que elas estão buscando e não estão encontrando. E se você ainda está na dúvida de como chegar nisso, eu quero te mostrar isso aqui. Esse é o passo a passo para desvendar o seu mercado, o seu ecoproduto, você mesma, seu cliente e passar a ter alta performance nas vendas. Nesse momento, o seu objetivo é executar as ações para atrair cliente e validar elas. Daí, as ações para reter a atenção dele e validar elas. Daí, as ações de converter vendas e validar elas. Com todo o seu processo de vendas validado, você vai repetir e aumentar a abrangência da sua base. E você vai fazer isso apoiado na operação Dolce Vita e as 4 etapas. Agora deixa eu te dar um exemplo de como isso funciona na prática. Você precisa de um recorte de comportamento do seu persona. Vamos imaginar então que a nutricionista eco decide focar em ser nutricionista de vegetarianos ou de veganos, por exemplo. Então o que ela vai fazer? Ela vai conhecer muito mais os hábitos, as dores, os desejos desse grupo e provavelmente ter um ticket médio maior do que o valor cobrado por outras nutricionistas. Porque ela vai ter muito mais relevância para o público que ela atende.
É como quando alguém quebra uma perna ou um braço. Essa pessoa não vai procurar um clínico geral para ajudar ela. Provavelmente ela vai buscar um traumatologista, que vai saber muito melhor o que fazer para resolver o caso específico dela. Você não busca um traumatologista para resolver seu problema no olho, compreende? E o que a gente está fazendo aqui? A gente está encontrando uma forma de seu ecoproduto ser altamente vendável. O nosso objetivo é oferecer ele para uma tribo que perceba valor naquilo e passa a desejar o seu ecoproduto. Deixa eu te dar outro exemplo para você visualizar o que eu estou querendo que você descubra. Imagina que você aprendeu a fazer pizza, ok? E que a sua pizza é incrivelmente deliciosa. E daí você viu ali uma oportunidade de passar a vender pizza. Mas na sua cidade já tem 2 pizzarias muito famosas que vendem muito e que parecem imbatíveis. Aí você decide ir lá e conhecer a concorrência. Chega no primeiro, senta para pedir uma pizza, vê que ele tem um cardápio com 100 sabores, que nas quartas e sábados ele opera no sistema de rodízio e que o local estava lotado. Daí, assustado com a estrutura do seu concorrente, você decide ir conhecer a outra grande referência do mercado. Chegando lá, você já na chegada vê moto chegando, moto saindo, um exército de entregadores operando. Aí quando você senta, já vê que é tudo automatizado, você faz o pedido digital e que sua pizza chega em 15 minutos e que tudo é prático e que tudo é funcional. E daí, quando você volta para casa e fica pensando nisso tudo e coloca tudo no papel, você se dá conta que seu problema pode até ser pequeno, porque nenhum deles oferece pizza com massa de fermentação natural. E daí, você percebeu que só com 5 sabores, um tempo de atendimento mais longo e um lugar muito aconchegante, você pode vender regularmente por um preço acima da média dos seus concorrentes, porque você encontrou o seu próprio espaço de mercado. Ou então imagina que você tem um brechó. Vou pegar esse exemplo de brechó porque é um mercado bilionário. E que esse brechó é igual a todos os outros, porque tem as suas peças bem desvalorizadas, você vende por 5, 10, até 30 reais cada peça. Isso porque você está naquele lugar onde é mais do mesmo. Mas, se você prestou atenção sobre o que eu te disse, você vai criar um brechó temático. O brechó da melancia, e vai ter tudo de tema de melancia, ou vai ser o brechó da patinadora, ou o brechó da Brigitte Bardot, ou o brechó da Jane Joplin, e todos os looks vão ser inspirados nesse tema. E você vai comunicar isso, e você vai atrair pessoas apaixonadas por melancias, por patinar, pela Brigitte Bardot, pela Jane Joplin, e automaticamente suas peças vão passar a valer agora um mínimo de 30 reais, mas poderão valer 50, 70 ou até muito mais cada uma das peças. Então, você vai se repaginar para ir ao encontro disso que as suas clientes estão buscando e não estão encontrando. Olha que inteligente, ir na brecha, na oportunidade. Isso é criar algo que, se eu for dar um nome assim mais técnico para isso que eu estou explicando aqui para você, isso aqui é a sua proposta de valor. É uma proposta que as pessoas vão ver valor. Nossa, que interessante! Ninguém tinha me oferecido isso desse jeito. É uma proposta de valor relevante para uma demanda de comportamento. Sofisticada essa conversa, mas fácil de entender, né? Desse jeito que eu estou explicando. Isso aqui é o pilar 1, de mão beijada para você. Solução com proposta de valor segmentado por comportamento. 1, necessidade. 2, desejo. 3, motivação. 4, urgência. É isso que você tem que fazer se você quer ter alta conversão. Depois que você encontra isso, essa proposta de valor segmentada, é como se fosse uma chave e fechadura, como eles chamam na publicidade. Fica muito mais fácil vender. Você só vai precisar começar a criar campanhas que expliquem para as pessoas coisas que as pessoas não sabem. É comunicação todo dia, com valor de contribuição real, para mudar a cabeça do seu consumidor. E o plano de comunicação do Comando Ouro Verde que te ajuda do início ao fim. Na etapa 1, você vai explicar onde que essa pessoa está errando, por que ela não está tendo o resultado, que foi o que eu acabei de fazer aqui com você.
eu expliquei no detalhe por que não ter um processo de vendas estruturado pode estar matando a sua eco-iniciativa e te deixando frustrado e angustiado. E por que ficar esperando o cliente despertar para a sustentabilidade muitas vezes não funciona bem. A menos que você tenha uma abordagem muito diferente, muito interessante. Por isso que eu digo que vender um ecoproduto hoje é tarefa para quem tem um processo de vendas claramente estruturado, que sabe o que fazer para atrair clientes novos todos os meses, que sabe o que fazer para reter a atenção dessa pessoa, que sabe o que fazer para despertar o desejo de compra, que tem clareza de como fazer essa audiência interessada no seu tema efetivar a compra. Você diria que hoje você tem um processo de vendas pensado para ter alta performance? Você sabe descrever qual o recorte de comportamento do cliente que você quer vender? Qual é essa parcela do seu nicho? E daí, para vender, vem a etapa 2, onde você vai explicar também o que essa pessoa precisa considerar que ela não está considerando. E o que ela precisa mudar, né? Você vai trazer variáveis novas para essa pessoa e abrir a cabeça dela. Não importa a sua área. Se você é nutricionista, de novo, não será mais sobre calorias, mas sim sobre uma dieta que você consegue sustentar no tempo. Você pode até ter um pouco mais de calorias na dieta, mas é o tipo de dieta que você vai conseguir levar. Daí o seu arco narrativo é aderência, não é calorias. É o potencial de aderência à dieta, né? Fazer ela pensar de outra forma. E com essa nova forma, com essa nova abordagem, você mostra uma forma de trabalho que pode atender vegetarianos de uma maneira muito melhor do que a abordagem clássica, que sempre pensa em calorias, né? Então eu preciso de uma dieta que tenha um potencial de aderência. E a dieta que essa nutricionista faz tem um potencial de aderência. Interessante, né? Você está ensinando a pessoa um conceito novo. E por último, você vai dizer que se essa pessoa quiser trabalhar com você, você tem um convite para fazer para ela. Você vai falar o formato, o jeito como vocês podem trabalhar juntas. E vai falar o seu preço nesse convite especial. E é muito importante que você tenha uma forma facilitada de comprar. Agora, na internet, as pessoas usam um botãozinho ali para comprar. Mas, se for presencial, você pode ter uma maquininha. Uma maquininha para facilitar o ato de compra do seu cliente. Então, se o que eu tenho apresentado aqui fez sentido para você, tá aqui uma opção de fechar negócio, de comprar. E é isso. É isso. É só isso. Olha como é simples. É simples, né? São 4 etapas aqui, dentro da Operação Dolce Vita. Se essas 4 etapas estiverem redondas, você vai estar o tempo todo atraindo clientes interessados e prendendo a atenção dessas pessoas e aumentando o nível de consciência. E isso vai te fazer ter venda toda hora. E quanto mais cliente você tiver, mais especialista você fica em melhorar a vida dessas pessoas. Conhecer o seu cliente é o tipo de informação que trabalha por você. E depois de organizar bem esse processo, você pode até pensar em vender em escala e colocar dinheiro em anúncio, como eu também fiz. O mais importante não é toda essa parafernália online e postagem toda hora. O que importa é você estar sempre atento ao momento do seu cliente. É usar isso a seu favor. E saber a história que você vai apresentar para ele naquele momento. Como vender o seu produto na Páscoa, como vender o seu produto no Natal, no Dia dos Namorados. Isso é um exemplo de como você pode aplicar isso. Então, o que importa é o quanto você vai agregar na vida dela. E por que muitos processos de vendas não funcionam? Porque as pessoas definem o perfil dos seus clientes de forma genérica. Não agregam valor na vida dessas pessoas e acabam oferecendo algo que é mais do mesmo. Um brechó genérico. Aí lá vem o fulano tentando me vender qualquer coisa e vai me falar um monte de sustentabilidade e muitas vezes até sai da sua audiência. E você precisa que a pessoa te acompanhe, que te conheça e que escute o que você tem para dizer até o final. Você precisa de tempo para apresentar a sua história, né? As pessoas não têm mais paciência. Ninguém vai ficar na sua timeline dando curtida se você fica de blá 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 sem mostrar como isso pode impactar.
como isso pode fazer a diferença na vida da pessoa. Elas querem aprender alguma coisa. Elas querem se relacionar, talvez até formar comunidades. Então é um arco narrativo bem diferente. E tá pronto. É isso. Mas você não vai mais estar assim. Você vai estar como? Agregando na vida da pessoa. Você vai passar a estar dando um acesso a algo que ela quer muito. Olha como é simples. E se você já usa algum canal de comunicação para se relacionar com o seu público, vai ser mais fácil para você. Afinal, você já domina uma parte do processo. Mas se você não domina, se você não conhece, isso também não é um grande problema. Não é nenhum bicho de 7 cabeças definir um canal de comunicação e começar a se relacionar com os clientes. E de verdade, sério, se você quer mesmo se destacar no mercado sustentável, em vendas, ser conhecido pelas pessoas certas, que são atraídas pelo que você tem para oferecer, e sair dessa bolha que você está acostumado a trabalhar, isso é o mínimo que você tem que fazer. Não tem como fugir disso. Gente, tem que aprender a estruturar um processo de vendas de alta conversão. Tem que ter um canal de comunicação sempre ativo, que traz as pessoas. Para de achar que de repente vai, sem nem mais nem menos, parecer cliente se você ter vendas regulares, que você vai crescer vendas, que você pode terceirizar seu sucesso. Para! Quantas histórias de amigos seus, de gente que você conhece, que te falou que iniciou seu negócio sustentável, que colocou alguém profissional para fazer as suas redes de comunicação, que não encontrava pessoa, que paga pelo preço justo, que não conseguia se comunicar a sua essência da sua marca. E isso é o mínimo que você tem que fazer. Não tem como fugir disso, gente. Ter um processo de vendas de alta conversão estruturado. Um canal de comunicação sempre ativo, que traz as pessoas. Para de achar que cliente vai se interessar do nada e começar a surgir em volume. Para! Você precisa ter um processo de vendas ativo. É isso. Quantas histórias de amigos seus, de gente que você conhece, que te falou que colocou um negócio sustentável no mercado, mas que não encontrava as pessoas que davam valor para a sua eco-oferta, que achavam que muitas pessoas nem se importavam com sustentabilidade e que ficavam desesperados sem saber como vender. Quantas pessoas você conheceu que não conseguem comunicar a essência da sua ecomarca? Então assume esse negócio. No começo, você é que vai fazer. A gente aprende. Eu aprendi. Você aprende também. E é isso. Nada mais que isso. As pessoas vão começar a vir para sua ecomarca, vão ver sua comunicação. Se sua comunicação estiver boa, elas vão comprar. Simples assim. É estruturar um processo de vendas, um processo de alta conversão, que você faz uma vez e repete muitas vezes, melhorando a cada nova campanha. Olha a beleza nisso. Diferente. Vender sem precisar fazer toda uma resenha sustentável antes. Você vendendo para muitas pessoas, de qualquer lugar, vender atraindo clientes que dão um valor para sua eco-oferta, que compram diversas vezes, que pagam o preço cheio. Muito legal, né? E real, muito real. Então agora, o que é que você vai fazer? O que você vai fazer com essa informação? Pensa que assim como você, muita gente vai aprender isso também. Então, essa novidade que eu estou trazendo aqui para você agora, daqui a pouco vai deixar de ser novidade também. Você tem uma chance de ser pioneiro. Aqui, como a gente está sendo, implementando primeiro, sendo a primeira na sua área. E também, por conta disso, você tem uma chance de ganhar dinheiro primeiro e ter o seu espaço no seu mercado, enquanto essa é uma estratégia, uma coisa fresh, é uma coisa nova, que as pessoas ainda não estão sabendo, que elas ainda não estão fazendo por aí. É a sua chance de ganhar um dinheiro muito interessante, inclusive. Se você aplicar a metodologia à risca e com esse dinheiro criar um econegócio realmente sólido para o futuro, com esse dinheiro pensar em como ter pessoas que te ajudam a fazer as vendas de pedidos maiores,
pessoas para focar nas suas vendas, ou pessoas para aumentar ainda mais a sua base de contatos, né? Porque é importante ter uma base de interessados depois que você já está vendendo bastante. Você pode também trabalhar sua base de seguidores, que daí ainda fica mais fácil. Você aparece nos stories e diz: gente, tô vendendo tal coisa, e um percentual dessas pessoas que vão estar te seguindo vão comprar de você, sem fazer muito esforço. Então, é inteligente ter uma audiência, ter seguidores ali. Mas não é por ali que a gente começa. A gente começa vendendo primeiro. Então, se liga, presta atenção. Tem uma janela de oportunidade se abrindo aqui para você agora. E o que eu fiz para facilitar a execução dessa estratégia? Primeiro, óbvio, eu gravei essa aula aqui, que você acabou de ver, e decidi deixar ela disponível, de graça, durante um tempo, para ter muita gente chegando, conhecendo a metodologia e falando dessa novidade por aí. Para dar uma chacoalhada no mercado e fazer a verdadeira revolução sustentável, que é financeira, porque eu tô a fim de causar, saca? E por que você não foca em mentoria ou em um atendimento focado nas empresas ou em alguma coisa assim? A verdade, se você já percebeu, se você já me conheceu um pouquinho, é que eu percebi que muitos ecoempreendedores falam muito mais em sustentabilidade do que dos atributos de seus ecoprodutos. E que por conta disso, muitos donos de negócios sustentáveis não têm um processo de vendas estruturado, não conhecem estratégias, não têm clareza de como o cliente chega até ele. E o pior, não faz ideia de qual o atributo do seu produto ou do seu serviço sustentável que o seu cliente mais dá valor. Quer ver que é bem assim? Você sabe qual a parte da sua eco-oferta que faz o seu cliente comprar mais de você do que do seu concorrente? E o pior, quer ver como eu sei que é exatamente assim? Provavelmente não, né? E é isso que eu tô dizendo. A maioria não sabe e precisa saber. É isso que faz as marcas maiores crescerem tanto. Elas pesquisam o que o público dela tá mirando, o que ele gosta de verdade. E eu sei te ensinar a saber isso, aplicar isso e, por conta disso, vender mais. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não queria atender pouca gente. Eu não queria que esse conhecimento fosse muito caro e acessível para poucas pessoas. Numa solução dessas, eu estaria pensando só em mim. Poucos clientes e muito dinheiro. Acaba virando o quê? Uma bolha. Uma bolha de poucos privilegiados. Seria um trabalho extremamente caro e para poucos. E isso não é o que eu acredito. Não é o que eu vou fazer aqui. Então não, eu tenho um negócio muito melhor. Um negócio para te ajudar de verdade. Bom, como eu já passei pelo negócio de centenas de ecoempreendedores que já sabem que trabalhar com nossas orientações funciona e muito, eu quis ir ainda mais longe. Então decidi entrar aqui no digital e aplicar o que eu mesma ensino, para fazer chegar pessoas nesse perfil Empreende Verde todos os dias e assim atingir novas metas de faturamento. Estou realizando meu sonho agora, num novo patamar. E venho conhecendo cada vez mais econegócios, cada vez mais as suas necessidades. E quero te dizer que o método Sustente-se é focado em você aprender as melhores formas de executar estratégias de vendas voltadas para ecoprodutos ou ecoserviços, uma metodologia 100% pensada para negócios sustentáveis. E daí, o que eu fiz para te ajudar? Eu passei quase um ano organizando essa metodologia que eu apresentei aqui para você, num passo a passo lógico. São 10 tarefas para você fazer na sequência. Fazendo essas 10 tarefas, o que você vai ter no final é o seu processo de vendas estruturado. E se você tiver feito tudo direitinho e estiver entregando um produto relevante para um público-alvo pensado, recortado por comportamento, você vai fidelizar pelo menos uma parte desses seus clientes. E essa base de clientes fidelizados, enquanto você estiver fazendo tudo certo, vai crescer. E vai chegar no momento que você vai saber que 10, 20 ou até 30% da sua receita é de clientes que já compraram antes de você. Você vê a beleza nisso?
É como se fosse juros compostos rendendo para você. E juros compostos rendendo é como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Você vai ter o seu cliente-alvo pronto, sua maneira de atrair cliente novo pronta, sua maneira de reter atenção pronta, sua maneira de converter vendas pronta, sua eco-oferta irresistível e um produto best-seller prontos. Tudo pronto para você colocar no ar e passar a fazer vendas através de um processo estruturado que você pode repetir sempre que quiser. Pode também fazer de maneira que você gere picos de vendas para você. E qual é o plano? Você assiste a aula 1, executa a aula 1. Depois você assiste a aula 2, executa a aula 2. E assim vai indo, até chegar no final do curso. E se você não ficar enrolando e focar em vencer pelo menos 3 tarefas por semana, uma a cada 2 dias, você acaba isso aqui em 12 semanas. Ou seja, 90 dias para você se posicionar no mercado de forma inédita e estar com tudo pronto para começar a vender. Se você fizer isso aqui num ritmo mais acelerado e dedicar, fizer, por exemplo, uma tarefa por dia, você consegue estar com tudo pronto em 45 dias, metade do tempo. Método Sustente-se. Esse é o nome do nosso projeto aqui. Você tendo alta conversão de vendas de ecoprodutos, sem precisar começar por longas explicações que são intermináveis, aplicando a operação Dolce Vita e seus 4 pilares, pronta para começar a vender através de um processo estruturado. De um processo que você tem controle, que você pode pôr intensidade, que você pode gerar picos de vendas, e tudo isso num prazo de 90 dias. Eu escolhi pegar o que existe de mais socioambiental no desenvolvimento de ecoprodutos e design centrado no indivíduo e reunir com técnicas consideradas infalíveis, estratégias de vendas infalíveis, para que você torne seu ecoproduto um artigo altamente vendável e traduzir nesse método 100% desenhado para negócios sustentáveis que querem ter processos de vendas de alta conversão. Quando a gente usa o design centrado no indivíduo, as técnicas que reuni aqui para vocês, você passa a criar soluções para um grupo de pessoas. E a sua comunicação, a sua pesquisa do persona não será usada para manipular ou para encher de gatilhos, como é o marketing tradicional. Ao invés de manipular, você vai usar os dados, o seu persona, para inspirar, né? Tem uma diferença. Você faz uma venda mais ética e você faz suas vendas de uma maneira muito diferente. Uma forma de vender que serve bem para quem não quer se armar de gatilhos. Você não vai ser a pessoa que vai manipular. Você vai ser a pessoa que vai inspirar as pessoas para uma coisa verdadeira. Então, esse processo é perfeito. Para que todo mundo tenha chance de colocar a mão nessa metodologia preciosa, que é o método Sustente-se e a operação Dolce Vita, essa estratégia de vendas incrível que todas as marcas grandes costumam aplicar, Coca-Cola, Apple, Nike, para você só fazer as tarefas e implementar o que eu estou chamando esse combo com esse método Sustente, todas as suas aulas explicativas, mais o board Dolce Vita, mais a jornada de aceleração de empreendedores da nova era, que te ensina a gerar picos de venda de uma maneira bem resumida, mais um book com 174 ideias de comunicações para você usar em diferentes canais com o seu persona, para você ter onde começar a praticar. O kit Sustente-se é o primeiro kit de vendas no mercado para você focar na venda de produtos e serviços sustentáveis, para você realizar vendas mesmo, gerar resultados para você e para o seu negócio. Só que é uma novidade, né? Não tem ninguém vendendo um kit de vendas focado em produtos sustentáveis. E a razão de eu ter disponibilizado isso aqui para você é porque eu tenho certeza que o kit funciona. Eu pensava assim, na minha cabeça: será que marcas menores, que marcas que não têm uma estrutura, marcas de pessoas que costumam trabalhar sozinhas, será que elas vão ter resultados com a nossa metodologia? Será que vai funcionar para você? Porque se não for para gerar resultados para os meus clientes, não importa que tipo de cliente, da onde veio esse cliente, eu não faço. Então, eu passei 1 ano testando isso daqui.
e validando esse kit antes de vir disponibilizar ele aqui para você. Eu rodei um teste piloto com etapas diferentes desse material que chegou aqui para você, com pessoas normais, que têm negócios normais, assim como você. Pessoas que não têm uma marca badalada e nem estão com milhares de reais para investir. Pessoas que chegaram em estágios diferentes dos seus ecoprojetos, desde pessoas que só tinham uma ideia, até pessoas que precisavam viver exclusivamente desse negócio imediatamente. E agora, escuta o que essas pessoas têm para dizer. Muito legal, né? O método Sustente-se funciona. E eu estou muito feliz em te deixar saber que as inscrições para o método Sustente-se estão abertas. E você vai ver que quem vai ter resultado primeiro é quem age rápido. Eu gosto de gente que age rápido. São as pessoas que tomam decisões rápidas que levam o mundo para frente. Você já percebeu? Então, se você é uma pessoa que age rápido, eu não quero que dinheiro seja uma barreira para você. Eu acredito tanto que isso aqui vai poder salvar seu econegócio que eu vou patrocinar a sua entrada aqui no Método Sustente-se. Um patrocínio inédito. Se você estiver entre as primeiras vagas, você não vai pagar o preço fechado desse projeto. Você só vai pagar uma parte bem pequenininha, porque eu e o Movimento Empreende Verde, a gente vai pagar o resto. Quanto é que vale para você criar um processo de vendas estruturado que vende por você, sem que você precise ficar gastando energia o tempo todo, passando muito tempo ali explicando sustentabilidade para as pessoas? Seu processo vai vender por você todo o dia e pode levar você de 0 a 30 mil reais de faturamento por mês. Ou seja, você gasta menos energia e com mais resultado. Quanto é que vale a tua independência? A minha ideia, porque eu sei que vale, é posicionar o método Sustente-se entre 2 e 3 mil reais. Então, você vai ficar muito feliz em saber que se você entrar agora, ao invés de pagar o preço fechado desse kit, você vai pagar uma parte desse valor e eu vou patrocinar a sua entrada aqui para você pagar só a diferença. Você vai pagar menos de 100 reais por mês para ter acesso ao primeiro kit de vendas de produtos sustentáveis do mercado. Para quem quer passar a ter alta conversão na venda de produtos sustentáveis. É um preço surreal esse que eu vou fazer para as primeiras turmas. Menos que 100 reais por mês. E quando eu começar a receber cada vez mais resultados de vocês, eu vou retomar minha política de preços e aumentar o valor dele no mercado até atingir o valor que eu sei que ele vale. Mas agora eu estou facilitando para você, porque eu quero diminuir a barreira de entrada. Assim eu tenho mais pessoas aplicando e mais resultados para expor, já que é novo e eu ainda estou trabalhando em trazer os primeiros 50 compradores. E o valor que eu tenho aqui hoje para você pode ser reajustado a qualquer momento. Preciso te dizer isso. Essa é a sua única chance de hackear sua persona. Hackear uma estratégia de vendas de alta performance. Hackear a linguagem de maior conversão na venda de produtos sustentáveis. E o mais importante, hackear esse sistema maluco que as pessoas tentam focar em sustentabilidade na comunicação, acham que assim vão vender, percebem que não funciona, mas não saem nunca disso. É a sua chance de se libertar de uma vez por todas, de viver o momento que você acelera muito mais sustentabilidade vendendo muito. Isso vai acelerar muito mais sustentabilidade do que só falando. É o momento de conquistar a tua liberdade financeira, fazer as coisas que você tem vontade de fazer, cuidar da tua família, da tua vida, do jeito que você acredita, levar ela do jeito que você deseja e finalmente ganhar dinheiro de verdade fazendo uma coisa simples, uma coisa tão simples quanto executar 10 tarefas. Todo mundo que leva seu econegócio a sério deveria ter o seu kit que estrutura um processo de vendas do lado da mesa de cabeceira, né? E andar com esse kit embaixo do braço para vender, para crescer, para se destacar entre esse mar de coisas que virou o mundo, principalmente depois da internet. Por isso, aproveita essa condição super especial para primeiros inscritos que aqui eu estou fazendo hoje e que vem junto com a gente. Então vamos lá, você está preparado? Tá com o cartão na mão? Então se prepara ali, repara no botão ali embaixo e deixa eu te dizer que o que te separa da vida que você quer ter hoje é talvez não ter um processo de vendas estruturado e ter medo.
Então você tá aqui, e a vida que você quer ter tá aqui. E aqui no meio tem o medo. E daí você bate no medo, e você nunca chega aonde você deseja, saca? Você deixa de se aproximar da vida que você quer ter. E de que medos que eu tô falando? Tem gente que fala que eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de tentar de novo, eu tenho medo de ser ridícula, de paralisar na hora da ação, tenho medo de perder dinheiro. Sinceramente, quanto dinheiro você pode perder nisso? O valor do curso aqui é 797. E, como eu estou testando um novo método de vendas, que é o Perpétuo, por orientação da minha mentoria, os primeiros 50 inscritos eu vou vender por 597, ou 12 vezes de R$ 59,70. Quanto dinheiro você pode perder nisso? E, para você ter certeza o quanto eu confio nesse método, eu vou te dar 90 dias de garantia. Não, você não entendeu errado. São 90 dias de garantia. Se você comprovar a execução, mostrar que fez tudo direitinho e não teve como receita o dobro do que você investiu, primeiro eu vou fazer uma análise da sua execução para você passar a ter resultados. Depois, eu vou devolver o seu dinheiro na íntegra. São 90 dias para você ter faturado o dobro do que você investiu. É a comprovação da execução e o dobro do que você pagou em faturamento ou seu dinheiro de volta. Seu risco é praticamente zero. O único risco real aqui é você se auto-boicotar e não executar. E deixa eu ser honesta com você. Eu recém estou colocando essa forma de vendas ativa que o mercado chama de venda perpétua. Então, pode ser que em pouco tempo a gente venha a reajustar o valor. E deixa eu ser honesta com você. Eu recém estou colocando essa forma de vendas ativa, que o mercado chama de venda perpétua. Então, pode ser que em pouco tempo a gente venha a reajustar o valor deste produto. Então, pode ser que amanhã você entre aqui e ele já esteja reajustado. Porque de verdade, eu vou começar a investir em tráfego. E eu até falei sobre isso aqui para você hoje. Colocar dinheiro no Instagram, entra uma quantidade imensa de pessoas na página e aí as vendas acontecem muito rápido. Então, se você quer ter acesso ao primeiro kit de vendas de produtos sustentáveis do mercado, uma coisa totalmente inovadora, inédita, com o nosso patrocínio, não perde tempo e clica no botão aqui embaixo. O seu acesso vai ser liberado imediatamente. E você vai entrar lá na nossa área de membros. Você vai ver que está tudo aberto. Todos os vídeos, todas as aulas, o board da Operação Dolce Vita, as 174 ideias de comunicação, tudo vai estar disponível. Todas as ferramentas, tudo vai ter download na própria aula, não tem nenhum conteúdo bloqueado, nada. Simplesmente não gostou? Ativa o Payback 14. Você tem 14 dias sem compromisso para experimentar. Sim, é isso mesmo. Na garantia de 90 dias, você tem seu dinheiro de volta mostrando que executou e não conseguiu faturar o dobro do que pagou. Mas no Payback 14, você não precisa comprovar nada. Você não precisa comprovar nada para ninguém. Se você simplesmente não gostar, pede para cancelar e a gente compra o seu ticket de saída e te devolve 100% do valor investido. Reembolso integral. Não marca bobeira, clica no botão e entra para essa comunidade de ecoempreendedores bem-sucedidos agora mesmo. Deixa eu te lembrar como é que é a sua vida sem o método Sustente-se. Você sabe que pode vender um produto no qual você tem uma confiança extrema, mas você usa toda a sua energia para doutrinar sobre sustentabilidade. Você não consegue ter sustentabilidade financeira. Você vive incansavelmente tentando vender algo sustentável. Você não sabe onde encontrar clientes novos todos os dias. Você acaba vendendo sempre para o seu círculo atual. Você fica procurando clientes que têm ética sustentável e por fim vende pouco. Você vive com ansiedade e percebendo que tem muita gente que nem dá bola para sustentabilidade. Daí fica também decepcionado. Muitas vezes se questiona se algum dia seu econegócio vai ter jeito de dar certo, também financeiramente, e tem dias que você chora muito. Enquanto, como vai ser a sua vida com um método Sustente-se?
O método Sustente te leva a ter tranquilidade, porque você tem um processo de vendas estruturado, que te faz se sentir autorrealizado, porque você está fazendo algo que ama e finalmente está com algum dinheiro no bolso, constantemente. E isso é confortável. E às vezes você vai sentar ao sol e vai sentir essa maravilhosa sensação de quem ciclicamente melhora o mundo e faz isso crescendo vendas. E nesse momento, você vai se sentir no mundo de Aloha. E é para onde eu quero te levar. Ninguém faz isso, né? Bom, como isso aqui é uma novidade, eu vou aproveitar o restinho do tempo para tirar algumas dúvidas que eu imagino que você possa ter aí na sua cabeça nesse momento. Então a gente conversa, tira as dúvidas e encerra, fechou? Serve para qualquer tipo de ecoserviço? Sim, serve para profissionais liberais como ecocozinheiros, ecoprodutores de festa, ecofotógrafos, jardineiros, compostadores, ecodesigners. Eu diria assim, se você tem um método ou um jeito seu de trabalhar, de resolver as coisas do dia a dia, você faz isso de forma sustentável, você gera resultados para os seus clientes, então comece a estruturar o seu processo de vendas usando essa estratégia nova que a gente está ensinando aqui. Porque ela serve para qualquer tipo de ecoserviço. Que mais? Suponha que você é um colega de profissão e está aqui na internet, né, fazendo o seu econegócio digital. Posso aplicar esse método para divulgar o meu trabalho? Para divulgar o trabalho da minha ecoempresa? Ou para aplicar criando meus produtos digitais? Totalmente, né? Eu quero que cada vez mais colegas de profissão, mais iniciativas sustentáveis, mais pessoas que se dedicam a ampliar sustentabilidade no seu trabalho, com o seu trabalho, que implementem esse método rápido para alcançar mais e mais pessoas. Então, sim, por favor, serve para você e serve muito. Entra também. Serve para quem tem um produto físico e não está vendendo bem? Serve também. Como você viu lá no caso da Fernanda, da Make You Better, já foi aplicado para vender canga ecológica e vai servir para artigos de bambu, para pasta de amendoim, para ecofraldas, para absorventes ecológicos, para saboaria, para artigos de limpeza, mesmo que você faça uma revenda. Se você tem um ecoproduto maravilhoso e está com dificuldade de vender, um produto que você tem confiança extrema, então com certeza serve para você. E se você não está vendendo bem, certamente você tem um problema de processo. Lembra? Vender mal não é um problema, é um sintoma. Um sintoma de que um processo da sua ecoempresa não está funcionando. E nós vamos corrigir esse processo. No método, você aprende o que fazer para empacotar, para tornar seu produto algo altamente vendável. Você vai aprender a ter um processo de vendas ativo. O que falar para essa pessoa que faz parte do seu público-alvo. Você vai aprender o que tem lá naquele meio rosa. E então você não vai estar mais falando mais do mesmo, porque você sabe que isso não te ajuda a vender. E você vai estar realizando uma revisão estratégica seguindo o nosso método. Seguindo também o protocolo do predileto. Vamos lá, e será que funciona para marca autoral? Funciona também. As marcas autorais podem inclusive tirar proveito de sobremaneira, porque elas vão poder unir o seu arco narrativo de vendas com peças totalmente originais e pensadas para o seu cliente-alvo. E para quem está começando do zero? Não tem o produto, não tem o serviço, não tem o método, não tenho nada, mas quero ganhar dinheiro vendendo um ecoproduto ou um ecoserviço. O método Sustente-se vai me ajudar? Aí, minha amiga, o que eu vou falar para você? Você tá quase dizendo que quer ganhar na loteria, né? Tá dizendo que não tem nada, mas que quer ganhar dinheiro com sustentabilidade. Complicado. Mas, no seu caso, eu diria para você comprar o kit, para aprender tudo do zero, para entender como é que a gente pensa, como é que a gente lança um negócio do zero, como é que a gente torna a sua ecomarca relevante no mercado
E daí eu faria as pesquisas, validaria ou refutaria as minhas ideias, conversando com aquele cliente-alvo que eu tiver escolhido, até ter algo concreto, que você possa lançar com muita consistência e com muita consciência de que isso é uma construção e que leva tempo, né? Não tem mágica. Não tem mágica aqui no mundo dos negócios sustentáveis. Tem planejamento, história, tem tudo isso, né? A história que você pode contar. Tem toda a sua bagagem, tem tudo que você já fez na vida e tem processo. É isso. Aí agora vamos lá, mais uma pergunta. Todo o material do kit vai estar liberado mesmo por 14 dias para experimentar? Não vai ter aquelas pegadinhas que só vai ter o vídeo 1 liberado? Sim, com certeza. Vai ficar tudo liberado. Aqui não tem esse negócio de entrar material bloqueado. Aí só libera depois do prazo que vence o reembolso, né? Que só libera depois de 14 dias. Não. Eu quero mais é que você entre, que você conheça o material e que você reflita. Poxa, isso aqui faz muito sentido para mim. Eu quero ir adiante. E não é que você entre e não saiba de nada e passe 14 dias e não possa mais cancelar. Não. Não faz sentido, porque eu tenho certeza que se você conhecer, você não vai mais cancelar. E assim que você assistir o vídeo 1 e a tarefa 1, depois o vídeo 2 e a tarefa 2, você vai se apaixonar e vai querer ir até o final. Eu tenho certeza. Então entra, experimenta por 14 dias. Risco zero para você, tá claro? Então é isso. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Não perde essa chance, não perde essa chance que ela é única. E por esse preço, então, é só nesse comecinho. Entra, aproveita, começa a vender com um processo estruturado. Boa sorte. Tomara que você esteja entre os primeiros a me mandar print dos resultados. E eu vejo você aqui do outro lado. Vem comigo pro mundo de Aloha. Tô te esperando. Para potencializar isso. Será que funciona? Será que eu consigo vender para mais pessoas?